Olá pessoal, eu sou Kalina Macê e vou falar sobre a relação entre o sistema cardiorrespiratório, ou seja, sistema respiratório cardiovascular, e os receptores colinérgicos e adrenérgicos. Gostaria de alertá-los que o foco dessa mini aula é na fisiologia humana e não na farmacologia, ok? Para a gente começar, vamos realizar uma pequena revisão para situar a organização do sistema nervoso. Ele é dividido em sistema nervoso central e periférico, e o periférico em somático e autônomo. Este último é o que nos interessa para essa aula. Ele tem um papel responsável por regular essas funções neurovegetativas. Aliás, ele também é conhecido como sistema nervoso visceral, vegetativo ou automático. Então, ele vai controlar essas ações involuntárias, ou seja, as ações que não dependem da nossa vontade, que não dependem do nosso comando, não dependem da nossa decisão. E vai atingir vários sistemas: o respiratório, cardiovascular, renal, digestório e endócrino. E mais uma vez, a nossa ênfase vai ser para o respiratório e o cardiovascular. O papel principal dele é manter a homeostase, né, diante de inúmeras situações e desafios ambientais. Nós vamos dar ênfase também às questões ventilatórias e às questões hemodinâmicas, que têm relação com o sangue. O sistema nervoso autônomo ele é dividido em sistema simpático e parasimpático, sendo o simpático aquele sistema que predomina em situações de esforço e o parasimpático o contrário, que predomina em situações de repouso e recuperação. Dentro da composição do sistema nervoso autônomo, nós vamos ter um aparato de órgãos, glândulas, vasos, músculos, etc. Mas nós vamos ter também uma rede de transmissão de informações. E essa rede de transmissão de informações, ela é relacionada tanto no sistema nervoso simpático como parasimpático, às fibras nervosas, aos neurotransmissores, né, que são substâncias químicas que estimulam essa ação. Quando eu falo de neurotransmissores, eu já estou falando relativamente aos seus receptores, aos seus respectivos receptores. Nós vamos também falar dos gânglios, que são aglomerados de corpos neurais que se encontram fora do sistema nervoso central e servem para coordenar o impulso nervoso, e também dos tecidos ou órgão-alvo. Então, vamos continuar aqui com as fibras nervosas. Quando a gente vai falar da disposição e conformação dela, nós percebemos que nós temos aqui uma fase pré-ganglionar, ganglionar e pós-ganglionar. E no final, o tecido ou órgão-alvo. Então, quando a sinapse acontece antes do gânglio, nós chamamos de pré-ganglionar. E após, de pós-ganglionar, até atingirem o órgão-alvo. A anatomia simpática e parasimpática vai revelar novamente essa conformação da disposição das fibras, mas vocês vão perceber que há diferenças. Não diferença na sequência, mas diferença na disposição dela. Percebam que no sistema nervoso simpático, o neurônio pré-ganglionar é bem menor do que o neurônio pós-ganglionar. Outro detalhe interessante é que o gânglio está próximo do sistema nervoso central. Já no sistema nervoso parasimpático, o neurônio pré-ganglionar é bem maior do que o neurônio pós-ganglionar, o que faz também com que o gânglio fique mais afastado do sistema nervoso central e mais próximo do órgão. Vamos também situar onde estão o sistema nervoso simpático e parasimpático. O simpático ele é chamado também de sistema tóraco-lombar. Na verdade, não é que ele seja chamado de tóraco-lombar, é que a disposição das suas fibras estão situadas no sistema tóraco-lombar, ou seja, vão estar mais próximo à coluna, né? Ou aí a gente tem que chamar a atenção aos vasos sanguíneos, coração e vias aéreas. Já o sistema parasimpático, ele tem uma distribuição de suas fibras como num sistema crânio-caudal. E aí ele vai ter a sua localização nos nervos cranianos, no tronco cefálico, na medula espinhal sacral
e aí próximo às paredes das vísceras torácicas, abdominais e pélvicas. Quando a gente vai falar das funções simpáticas e parasimpáticas, vejam que nos interessa aqui, tem redução dos batimentos cardíacos no parasimpático e contração dos brônquios. Já no simpático, vai ter relaxamento dos brônquios e aceleração dos batimentos cardíacos. Adicionalmente, há uma vasoconstrição das artérias. Separadamente, nós podemos falar que o controle do calibre dos vasos sanguíneos é diretamente coordenado pela a ação da atividade simpática. Veja, quando há aumento da atividade simpática, há uma diminuição na luz arterial, logo há uma contração do músculo liso vascular, que nós chamamos aqui de vasoconstrição. O contrário, quando essa atividade simpática é reduzida, vai haver um aumento na luz arterial, logo relaxamento do músculo liso vascular, que nós chamamos de vasodilatação. Indo para o lado da ventilação, quando a gente fala também do controle de sangue e ar, vejam, no coração, no sistema simpático, a aceleração do músculo cardíaco, dilatação das coronárias. Para os brônquios, a dilatação. Já no sistema parasimpático, o coração diminui o ritmo cardíaco e há constrição das coronárias. Para os brônquios, também há constrição. Então, vem uma pergunta que vai fazer refletir sobre o pouco que já foi falado. É correto afirmar que as funções simpáticas e parasimpáticas são antagônicas, ou seja, são contrárias? Quando uma está ativa, a outra está inibida? A resposta é, na verdade, elas trabalham de forma coordenada. O que quer dizer isso? Quer dizer que algumas vezes elas vão trabalhar de forma antagônica, mas outras vezes elas vão trabalhar de forma cooperativa, ou seja, elas vão trabalhar na mesma função. Outra pergunta que se faz é, como acontece a propagação das informações entre as células? Ou seja, vocês já sabem a disposição, o tamanho, como é que onde ela se situa no corpo, mas aí como é que essas informações são transmitidas? E aí nós vamos falar dos neurotransmissores, que são esses mediadores químicos que são liberados nessas terminações nervosas e vão provocar uma reação. Agora, como é que esses neurotransmissores são reconhecidos? Eles são reconhecidos porque existem receptores específicos que vão agir inibindo ou excitando a célula pós-sináptica. Os dois neurotransmissores que nós vamos estudar nessa aula é a acetilcolina e a noradrenalina. Bom, aqui vocês vão ver as fibras pré-ganglionares. Aqui a fibra pré-ganglionar simpática e aqui a fibra pré-ganglionar parasimpática. Muito bem, vejam que há liberação de acetilcolina. Então, por que há liberação de acetilcolina nessas fibras pré-ganglionares? Nós vamos dizer que são fibras colinérgicas. As fibras pós-ganglionares, ou seja, nós temos aqui a fibra pós-ganglionar simpática e a fibra pós-ganglionar parasimpática. No caso da fibra pós-ganglionar do sistema parasimpático, há liberação também de acetilcolina. Já aqui no simpático, não tem somente acetilcolina, vai haver a liberação também de noradrenalina. Apesar do sistema nervoso simpático ter na fibra pós-ganglionar produção de acetilcolina, é inegável que a noradrenalina tem em muito maior abundância. Então, por isso que nós chamamos essa fibra aqui de adrenérgica. Então, vejam que no sistema simpático, na fibra pré-ganglionar, a liberação de acetilcolina, assim como na pré-ganglionar do sistema parasimpático. Entretanto, na fibra pós-ganglionar do sistema simpático, em comparação ao sistema parasimpático, há produção de noradrenalina e por isso é chamado de fibra adrenérgica. Vejam aqui a fibra pré-ganglionar
sistema nervoso parasimpático e simpático liberam a acetilcolina. Na pós-ganglionar, o sistema nervoso parasimpático continua liberando acetilcolina, enquanto que o simpático tem maior abundância de noradrenalina. Vamos falar desses receptores adrenérgicos. Vamos começar pelos adrenérgicos, né? Então, nós vamos ter os receptores alfa e beta. A classificação do alfa e beta, nós temos alfa 1 e 2 e o beta 1, 2 e 3. Veja o que é que nos interessa mais uma vez. No alfa 1, nós temos aqui vasoconstrição, ou seja, consequências do aumento da resistência periférica vascular e da pressão arterial, que tem relação com o nosso assunto. Nós temos também no beta 1, taquicardia, ou seja, aumento da frequência cardíaca. E temos broncodilatação no beta 2. Esses são os receptores adrenérgicos. Vamos para os receptores colinérgicos. Então, veja que eles são divididos em duas classes, os receptores nicotínicos e os receptores muscarínicos. Vamos começar a falar aqui sobre os receptores colinérgicos nicotínicos. Então, vejam, eles têm uma atuação maior na junção muscular e estão presentes nos gânglios adrenérgicos e colinérgicos. E aí eles atingem, de alguma forma, o músculo cardíaco. Já os receptores colinérgicos muscarínicos têm uma classificação maior. O M1, M4 e M5 vão ter respostas bem complexas que vão envolver a memória, a atenção, a analgesia. O M1 vai ser encontrado nas células parietais gástricas e nos gânglios autonômicos. Já o M2 vai trabalhar na diminuição da velocidade da frequência cardíaca, que nos interessa nesta aula. E os receptores M3 vão produzir ações nos brônquios. A ação que é produzida é a broncoconstricção. Também vai agir na micção da bexiga, entre outros tecidos. Então, aqui está à disposição do sistema nervoso simpático, pré-ganglionar acetilcolina e pós-ganglionar noradrenalina. No parasimpático, nós vemos a acetilcolina tanto no pré como pós-ganglionar. E aí eu deixo, para finalizar a aula, uma questão de estudo. Um neurotransmissor pode exercer efeito inibitório nos brônquios e efeito excitatório no coração? Tiraremos as dúvidas em sala de aula. Até mais!